Olá, turminha, bom dia! Bem-vindos à nossa aulinha de hoje, terça-feira, aulinha de matemática. Peguem aí os livrinhos de vocês de matemática na página 16. Hoje nós vamos estudar os números pares e os números ímpares. Para isso, fiquem atentos à explicaçãozinha do vídeo, tá bom? Atenção, agora assistam o vídeo para a explicação. Hoje nossa aula é sobre os números pares e ímpares. Vamos começar? Vocês já conhecem os algarismos e já sabem que com eles podemos escrever vários numerais. Vamos, portanto, utilizar alguns recursos para representar quantidades e assim verificar se esses números são pares ou ímpares. Um exemplo muito presente no nosso dia a dia são as peças de vestuário. Algumas delas são vendidas somente aos pares. Você sabe quais são? Meias, sapatos, tênis, botas e luvas são alguns artigos vendidos em conjuntos de duas peças. Vejam! O Noah precisa ajudar todos os animais a entrar na arca, mas eles só poderão entrar em duplas. Ei, Noah, vamos agrupar os animais em conjuntos de dois? Fazendo isso, nós formaremos pares. Vejam que legal! Para sabermos a quantidade de bichos que estão entrando na arca, podemos contar cada uma das duplas. Contamos de 2 em 2, que é a maneira como estão agrupados. Então, vamos começar? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... até agora já entraram na arca 12 animais. Essa sequência numérica possui somente números pares. Sabemos, então, que os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejam outros exemplos de números pares. 16, 24, 32, 58, 100, 108. Mas e os números ímpares? Vocês já conhecem? Os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Dizemos que são ímpares simplesmente porque quando os agrupamos de 2 em 2, sempre sobra uma unidade. Observem, o 1 é ímpar, pois não forma par com ninguém, está sozinho. Se tivermos 3 pássaros e os agruparmos em conjuntos de 2, um deles irá sobrar. Por isso, o 3 também é um número ímpar. Vejam outros exemplos de números ímpares. 13, 21, 35, 49, 77, 101. Outra dica importante. Sempre que tiverem dúvidas se um número é par ou ímpar, tentem dividi-lo por 2. Se der uma divisão exata, ou seja, em que o resto for 0, significa que o número é par. Agora, se a divisão tiver resto, sabemos que esse é um número ímpar. Tá vendo? Não é difícil reconhecê-los. Ah, o Pedrinho e o Chico estão brincando de par ou ímpar. Talvez isso possa nos ajudar a compreender melhor este assunto. Par, ímpar, ganhei! Conseguiram perceber quem ganhou? Isso aí, foi o Pedrinho! Agora é a vez de vocês. Aproveitem e divirtam-se brincando com seus amigos de par ou ímpar. Até mais, pessoal! E então, turminha, gostaram do videozinho? Acharam divertido? Que bom! Vamos agora começar, a nossa aulinha sobre os números pares e ímpares, que está na página 16. Só recapitulando aqui, só lembrando a vocês, que os números pares, eles serão terminados em 2, 4, 6 e 8, Então, qualquer número que termine com um desses aqui, ele será um número par. E qualquer numeral que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9 será um número ímpar. Se eu tenho o número 180, ele vai ser par, porque termina com um 0. Se eu tenho o número 971, ele vai ser ímpar. Por quê? Porque termina em 1. Muito bem. Vamos agora começar a nossa atividade na página 17.
Página 17. Questão número 1, bem simples. Diz o seguinte: qual é o caminho que Simone precisa percorrer nas direções vertical, lembrando que vertical é para cima, e horizontal é para o lado, muito bem, para chegar até a sua amiga Adriana, seguindo apenas os números ímpares. Então, vamos pintar aí na questão 1 todos os números ímpares que nós encontrarmos. O primeiro número ímpar a ser pintado será o número 11, né? Procurem aí o número 11 e saiam pintando ele, certo, pessoal? E aí vão pintar o número 11, 91, 13, 77, 61, 45, 71, 9, 29, 27 e 17. Vamos agora para a questão 2 do livro de vocês. Na questão 2 diz assim: pinte de vermelho os quadrinhos que têm números pares e de azul os que têm números ímpares. Então, nós temos vários quadrinhos. No primeiro quadrinho tem o número 171, depois o número 2, 63 e vários outros números, não é assim? Muito bem. Nós temos aqui o número 171. Ele é um número par ou um número ímpar? E ele é ímpar, porque ele termina em 1. Muito bem. Então, terminado em 1, nós pintamos de que cor? Azul. Muito bem, ó. Pintei de azul. Próximo número aí, número 2. Ele é um número par. Então, vamos pintar ele de vermelho. Muito bem. E assim vocês vão pintar todos os quadrinhos aí que tem nesse quadrado grande. Questão número 3. Leia as características e descubra o numeral. Letra A diz assim: o maior número par, eu quero um número par entre 53 e 641. Eu sei que 641 ele é ímpar porque ele termina em 1. Então, o maior número par vai ser o número anterior a esse, que é o número 640. Letra B. O menor número par escrito com os algarismos 1, 7 e 8. Então, eu tenho que escrever aí, criar um numeral com esses 3 números e ele tem que ser par. Muito bem. Então, eu sei que eu quero o menor, não é isso, pessoal? Então, se eu começar com 7, vai ser 700 e alguma coisa. Muito alto. Se eu começar com 8, vai ser 800, não é isso? Então, vamos começar com 1, que vai ser 100 e alguma coisa. Vamos lá. Se eu botar 178, do jeito que está aqui, ó. Criei o numeral 178. Ele vai ser par, por quê? Porque termina com 8 e 8 é par. Muito bem. Letra C. O menor número ímpar, agora nós criamos o maior. Então, nós criamos o menor, então agora temos que criar o maior com os mesmos números. Não é isso, pessoal? Criamos um par e agora temos que criar um ímpar. Novamente, é um menor número. Então, eu sei que vai ser 100 e... Ah, tia, era 78, é par. Mas aí, qual é o próximo número que eu posso criar com os mesmos? Vai ser 87... 187, porque vai terminar em 7 e 7 é ímpar. Muito bem. Letra D. O maior número par escrito com os algarismos 3, 5, 4, 6 e 2. Então, eu tenho que achar o maior número. Então, eu sei que eu vou começar com o maior número de todos, que vai ser o número 6. Depois eu vou para o segundo maior número, que é o número 5. Depois o próximo, que é o 4, 3 e 2. Conto 1, 2, 3, ponho uma vírgula e criei o número 65.432. Muito bem. Letra E. O maior número ímpar escrito com os mesmos numerais. Vamos criar agora o número ímpar, com os números 3, 5, 4, 6 e 2, não é isso? Muito bem. Novamente, ele quer um número alto, né? Então, eu vou começar com o maior número de todos, que é o numeral 6.
6. Aí desço pro próximo 5, o próximo número 4. Tia, eu posso, agora no final, vou ter que mudar esses dois aqui para poder ficar o número ímpar. Então, aqui, ó, terminado com 3, que vai ser ímpar. Contamos 1, 2, 3, a vírgula e 665.423. Muito bem, certíssimo. Terminamos a terceira questão. Vamos para a quarta questão. Observe esta linda quitanda com frutas fresquinhas e vamos responder. Nós temos aí no livrinho de vocês uma imagem que tem melancia, laranja, pera, maçã e abacaxi. Qual é a fruta que não está formando pares? Vamos contar aí quantas melancias nós temos. Temos 3, 5, temos 8 melancias. 8 é um número par. Próxima fruta. Laranja, 3, 6, 9, 12, 15, 16. 16 também é um número par. Vamos contar as peras. 4, 8, 12, 16, 17 e 18. Também um número par. Agora vamos aos abacaxis. 3, 6, 9, 12 abacaxis. Então, agora vamos contar as maçãs. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 1, 19. As maçãs têm 19. O 9 é um número ímpar, não é isso? Então, nós já sabemos qual é o animal, qual é a fruta que não está em par. Qual é a fruta, pessoal? É a maçã. Muito bem. Letra B. Quantos pares podemos formar com esta fruta? Então, eu sei que eu tenho 19 maçãs, não é? Então, eu posso formar quantas duplas? Vamos fazer, né, o seguinte. Vamos fazer aqui 19 tracinhos e para separar elas em grupos, tá certo, pessoal? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma folhinha pra gente fazer os tracinhos. 19 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora vamos separar eles em duplas para saber quantas duplas vão dar. Uma dupla, outra dupla, mais uma dupla, mais uma, outra duplinha, pronto. Quantas duplas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos formar quantas duplas, pessoal? 9 duplas. Muito bem. Agora vamos escrever, né? Formamos 9 pares. Que pares é a mesma coisa que duplas, certo? Letra C. Qual é a fruta que está somando 9 pares sem deixar nenhuma sobrando? Vamos contar aqui, né? Nós sabemos que as melancias têm 3, 5, 8, né? Então, não é ele. As laranjas são 3, 6, 9, 12, 15, 1, 16. Também não é, porque 16 vai formar 8 pares. Vamos, então, agora para as perinhas. 4, 8, 12, 16, 17 e 18. Achamos, né? Porque 9 duplas ou 9 pares vai dar 18. Então, qual é o nome da fruta? Pode ser pera. Tia, eu acho que esse negócio aí é abacate. Aí você, então, escreve o nome abacate, tá certo? Tia entendeu que eram peras, mas se você acha que é abacate, você coloca aqui abacate. D. A quantos pares de melancia? Quantos pares? Nós temos 8 melancias. 8 melancias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos contar quantos pares dá? 1, 2, 3 e 4. Vai dar quanto? 4 pares. Muito bem. Página 19, pessoal. Questão número 5. Diz assim.
Leia a tirinha. A menina tá gritando, mãe. Aí a mãe chega e diz, o que houve, filha? Ela diz, eu não vejo meus óculos em lugar nenhum. Aí a mamãe responde, eles estão aí na sua frente, procure direito. Aí ela diz, me ajude, mãe, eu não consigo encontrá-los. Tá vendo? Eu não disse que eles estavam na sua frente, mas é tudo igual. Mãe, é tudo igual. E a mãe diz, filho, é tudo igual. Letra A. Qual é o objeto que a menina está procurando? O que é, pessoal, que ela está procurando? Os óculos. Nossa, esse aí foi muito fácil. Letra B. Sabemos que as botas, as luvas e outros objetos são usados em pares. Os óculos também fazem parte desse conjunto de objetos, sim ou não? Sim, tia, os óculos fazem parte como duplas, como pares, porque são duas lentes, não é? Porque nós temos quantos olhos? Temos 2 olhos, muito bem. Letra C. Agora lê a informação a seguir e vamos dizer em que a leitura do texto acima esclareceu a sua resposta da alternativa B. Ela diz assim, óculos é um substantivo que leva ao plural em sua formação, mas se refere apenas a um objeto, que está na ideia de singular. Nesse grupo de palavras também podemos encontrar as calças, né? Uma calça, ela é só uma, mas ela tem 2 pernas, não é isso? As tesouras só são uma tesoura, mas elas têm 2 lados, não é? Para cortar. Muito bem. Questão número 6. Responda ao que se pede com os números, classificando eles em par ou ímpar. Essa palavrinha aí de índico, indo-árabicos, é os nossos números normais, tá certo? Aí na letra A, tá perguntando qual é o dia do seu aniversário. E aí, pessoal? Cada um vai escrever o seu aniversário. Tia vai escrever o dela, porque tá fazendo aqui, não é isso? O meu aniversário é do dia 20/3. Dia 20 de março, tá chegando. Bem pertinho de chegar meu aniversário. De mais alguém tá perto? Letra B. Qual é o mês do seu aniversário? Mês 3, que o nome é março. E aí, cada um de vocês coloca o seu. Ah, tio, o meu é em abril. Aí você escreve abril, maio, junho. Cada um escreve o seu, tá bom? C. Qual é o número de alunos na sua sala? Nós somos 20 alunos, tá certo? Letra D. Qual é o número de meninas da sua sala? Na nossa salinha nós temos a quantidade de 11 meninas, tá bom? Se alguém tinha alguma dúvida, tá aqui esclarecido. São 11 menininhas. Letra E. E meninos são quantos? Automaticamente sobram 9 meninos. F. Qual é o número de letras do alfabeto? Quantas letras nós temos no nosso alfabeto? 26, não é isso? Esse número, ele é par ou ele é ímpar? Ele é um número par. Muito bem, pessoal. Questão 7. De cada sequência circule o numeral par. Vou pegar aqui outra folhinha, tá, pessoal? 7. Na letra A, nós temos que circular o numeral par. Os números são 33, 57, 21, 38, 15 e o que tá aqui embaixo, 199. Muito bem. Vamos circular os números par. 33 é par? Não, tia, termina em 3. E aqui, 7. E aqui, 1. Tudo ímpar. 38 termina em 8. Par. Muito bem, circulamos. E aqui, 5 ímpar, 9 ímpar. Muito bem, circulamos apenas o número 38. Letra B, nós temos os números 51, 97, 19, 35, 213 e 42. Aqui é ímpar, tia, porque é 1. Ó, ímpar, 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 ímpar. Ah, um par. Muito bem, circulamos o numeral par. Fazemos a mesma coisa na letra C e na letra D.
Na letra C tem os números 74, 91, 23 e entre outros, né? Na D nós temos o 21, o 12, o 43, o 19 e outros. Vamos lá. 4 par. Oba, chamamos de cara o numeral par. Letra D. 1 aqui ímpar, 2 par. Muito bem. Ímpar, ímpar. Muito bem. Terminamos a nossa atividadezinha de hoje de matemática. Encerramos aqui o nosso livro de matemática. E agora vamos para a nossa aulinha, né, pessoal? De história, tá certo? Então, até já com o nosso videozinho de história. Vamos começar agora a nossa aulinha de história. Vamos, peguem aí seus livrinhos de história, coloquem a data de hoje, tá bom? E peguem na página 14. O tema da nossa aula de hoje é a linha do tempo. Vamos falar sobre a linha do tempo, certo? Alguém sabe me dizer o que é isso? O que é que vocês pensam quando ouvem o nome linha do tempo? Tia, eu não penso nada. Tá bom, mas agora vamos começar a pensar, tá certo? Linha do tempo se refere a fatos que aconteceram, certo? Por exemplo, né? O dia do seu nascimento, você nasceu aqui e aí é feita uma linha temporal até o dia de hoje. E aí a gente pode ir marcando esse período com determinados fatos da sua vida. Seu primeiro aniversário, segundo, terceiro, tudo isso fará parte da sua linha do tempo. Acompanhem aí. A linha do tempo é um recurso utilizado para marcar os acontecimentos históricos. Então, eu tenho minha linha do tempo e cada um de vocês tem a sua também. E o mundo também tem a sua linha do tempo, né? Então, pegamos aqui alguns fatos da linha do tempo. Tivemos uma Primeira Guerra Mundial, passou-se um tempo. Tivemos uma segunda, né? E aí, então, existe uma linha temporal até os dias de hoje, certo, pessoal? Essa marcação pode levar em consideração tanto o tempo cronológico como o tempo histórico. É importante aprender a registrar a história com a linha do tempo, pois ela organiza de forma clara e na sequência corretos os fatos ocorridos. Então, uma linha do tempo ela é muito importante para que as futuras gerações saibam do que aconteceu antes delas, né? Então, hoje nós sabemos que já tiveram 2 guerras mundiais, tiveram vários conflitos, né? Brasil era de Portugal, hoje em dia Brasil é de Brasil. Antes Brasil era dos índios, né? Então, tudo isso aconteceu dentro de uma linha do tempo. Então, é importante para vocês saberem a sequência dos fatos, né? Então, como é que vocês iriam entender hoje, né? Se não existisse uma linha temporal, como é que vocês iam entender essa questão, por exemplo, da criação do nosso país, né? Que era dos índios, chegaram os portugueses, se não tivesse sido tudo colocado dentro de uma linha de tempo, né? Tudo organizadinho para que todo mundo entendesse. Né? Se eu chegasse para vocês, não existindo tempo, e fosse contar, né, que os portugueses chegaram no Brasil, e aí depois o Brasil recebeu, foi dado aos índios, e hoje é dos índios, então não faria sentido, né? Então é importante essa linha para que todos os fatos sejam compreendidos de forma correta. Nós temos aqui no livrinho de vocês uma imagem que temos 5 homens caminhando, né? Isso, olha só, eles estão dentro de um caminho. E esse caminho está representando a linha temporal, ok, pessoal? Nós temos o primeiro dele, que é essas imagens vão representar a evolução humana, certo? Nós temos o primeiro, que ele recebe o nome de Australopithecus. Nossa, que nome diferente, né? Australopithecus é o primeiro que a gente tem registro dele, 3,5 milhões de anos atrás. Então, foi o primeiro, a primeira classificação da evolução humana que nós temos. O primeiro foi o Australopithecus. Depois, com os estudos do passado tempo, né, a gente descobriu que tinha existido uma evolução, né? E aí a gente nomeou ele de Homo habilis, né? Que ele passou a existir há cerca de 2 milhões de anos atrás, né? Depois do Homo habilis vieram o Homo erectus, né? Que o Homo erectus ele surgiu cerca de 1,8 milhões de anos atrás. Um dos fatos mais importantes de marcação para perceber essa mudança do homem é que o Homo erectus ele recebe esse nome porque ele passou a andar de forma ereta,
reta, do jeito que a gente anda hoje em pezinho, porque antes tem-se registros históricos que os seres humanos andavam mais parecidos com os macacos. Por isso a teoria que nós viemos dos macacos, certo, pessoal? Porque a nossa forma de se movimentar era bastante parecida com a deles. E aí o Homo erectus foi descoberto porque ele estava já andando em pé, diferente dos macacos. Depois nós viemos para o Homo neanderthals, né? Que eles têm somente 200 milhões de anos. E a última evolução humana é nomeada de Homo sapiens, que ele tem cerca de 100 mil anos atrás, tá cerca de 100 mil anos. Então, classificamos essa última de Homo sapiens, pois começamos a perceber que o homem ele estava com sabedoria, né? Que sapiens vem de sapiência, né? Que tem a ver com conhecimento. Então o homem começou a produzir faca com pedras, né? Afiar as facas as pedras para que pudessem ser cortados. Começou a buscar, né? Se proteger do frio, né? A socializar. Então sapiens veio disso, tá certo, pessoal? Página 15 aí. Leia os trechos dos depoimentos e converse com a turma sobre as diferenças. Então, infelizmente, essa parte para quem está em casa não vai existir, né? Nós não vamos conversar com ninguém. Vamos apenas pensar sozinhos. Letra A diz assim, o texto amarelo. Senhor Ariosto. Nasci na Avenida Paulista em 1900, numa travessa chamada Antônio Carlos, no dia 20 de setembro. Naquela época não existiam brinquedos. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, mas vinham de fora. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo livremente. Nunca me machuquei, porque a rua não tinha carros. A criançada corria e jogava futebol no meio da rua com bola feita de meia. As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos. Meus irmãos eram todos bons. O Anleto sempre me dava um tostão, 200 réis. Agora você vai comprar um docinho. Quando eu tinha 10 anos, papai me levou ao centro da cidade. A Praça da Sé tinha alguns sobrados. Só em 1915 é que começou a construção de edifícios em São Paulo. Então nós temos aqui um relato, né? De alguém que nasceu no ano de 1900 e ele contou para nós como era a realidade dele quando criança, né? Não existiam carros, lembram disso que ele diz no texto? Todas as crianças brincavam correndo na rua, porque não tinha carro nenhum para que elas sofressem nenhum tipo de acidente. A bola deles era feita de meia, né? E aí ele disse que um dia, né, ele foi ao centro da cidade com o pai dele. E lá não tinham prédios ainda, só depois de um tempo é que foram sendo construídos aqueles prédios de 2 andares, 3, 4, 5, certo? Letra B, Senhora Brites. Nasci na rua Maria Antônia, 51, no dia 20 de setembro de 1903, às 10 horas e 5 minutos da manhã. Quanta estripulia a gente inventava. Pulávamos corda, jogávamos amarelinha, brincávamos de pegador, que era o que eu mais gostava. Brincávamos de roda, como sabíamos cantigas de roda. Nós não tínhamos brinquedos, o máximo que se tinha era uma boneca, um aparelhinho de jantar. Nós improvisávamos tudo. Na grama do jardim, empurrávamos tatuzinhos com uma varinha para brincar de boiada. Quando a gente achava uma joaninha vermelha com pinta preta, como a gente fazia festa. Os besouros vinham do mato próximo bater no lampião a gás. As joaninhas desapareceram. Penso que é por falta de mato. Nunca mais vi uma joaninha. Né? E no texto 2 nós temos um relato da senhora Brites, né? Que ela nasceu apenas 3 anos depois do senhor Ariosto. Né? E ela disse que tinha muita brincadeira, brincavam muito na rua com as amigas, né? Eles mesmos improvisavam os seus brinquedos, criavam os brinquedos, porque não tinha brinquedo para vender, né? Os animais eram muito mais presentes, como vocês veem que ela dá o exemplo da joaninha, né? Que aparecia, então para eles era uma festa muito grande. E o detalhe, não tinha energia elétrica, perceberam? Que ela fala como é que ela diz?
Cadê? Eu esqueci o nome agora. Cadê? Esqueci o nome. Que era movida a gás, um lampião. Era como se fosse um lampião, né? A gás. E aí não tinha energia, percebemos isso, não é? Questão 2. Numere os fatos narrados no depoimento do senhor Ariosto, de acordo com a sequência das datas que aconteceram. Aí tem a primeira. Em 1915 que começou a construção dos edifícios em São Paulo. Então já sabemos que essa é a última parte do texto, que é quando o pai dele leva ele já rapazinho, né? Segunda frase. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910. Então, 10 vem antes de 15, né? 1910 vem antes de 1915. E ele nasceu em 1900. Então, super fácil a ordem aí. Vai ser 3, 2 e 1. 3. Como a senhora Brits costumava se divertir quando era criança? Marque um X nas alternativas verdadeiras. Era pulando corda? Era, tia. Ela disse que adorava pular corda. Então, marcamos. Ela ia ao cinema? Não, tia. Não tinha nem energia. Como é que ela ia no cinema? 3. Brincando de roda? Brincava, tia. Ela disse que adorava brincar de roda. E que sabia várias músicas. Jogando videogame? Não, também não. Não tinha nem TV. Jogando amarelinha. Jogava bastante amarelinha. Assistindo TV. Questão 4. Construa a linha do tempo da sua vida, tá certo? Desenhando ou colando fotos relacionadas a cada idade vivida. Nós temos aqui, pode fazer um desenho se você achar melhor, de você com 1 ano, tá certo? Pode ser brincando, se arrastando, se quiser pegar uma foto sua e tentar representar ela aqui, pode ficar. Tia, eu tenho como imprimir em casa, eu posso imprimir e colar? Pode. Tia, eu posso colar minhas fotos? Pode também. Tia, eu posso recortar de alguma revista para colar? Também pode, tá certo? Vai fazer um desenho que representa o seu primeiro ano, depois 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tia, eu não tenho 10 anos ainda. Então, aquela idade, se não tiver, não faz nada. Tá bom, pessoal? Não tenho 10 anos, não precisa fazer nada, então. Tá bom? E encerramos aqui a nossa aulinha de hoje. Encerrado aqui, vamos fazer o quê? Livro de reforço. Muito bem. Vamos lá para o livro de reforço, para a página 33. Só uma página. Página 33, tá bom? É um conteúdo de história, tá certo? Então, beijo e até amanhã, quarta-feira.